muita geleia. O que a gente faz? A gente tem o ovo da Páscoa no pote. O ovo da Páscoa no pote, a gente faz ele recheado com geleia. Lá no curso depois tem uma masterclass, aquela masterclass que eu dei de presente o acesso para vocês, ovo de Páscoa. Nessa masterclass, ela tem lá o vídeo ensinando você a fazer o ovo de Páscoa no pote, que nós recheamos com geleia, a gente faz um creme belga por baixo, que a gente coloca com chocolate, tudo zero açúcar, sem corante, sem conservantes e zero lactose. A gente começa com creme de chocolate, depois a gente vai fazer no meio, a gente coloca geleia, faz um recheio de geleia, finaliza com creme belga. Lá naquela masterclass ovo de Páscoa, eu ensino você a fazer seu próprio chocolate. Você não precisa comprar chocolate, você vai aprender a fazer chocolate a partir do nibs de cacau. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer ovos de Páscoa recheados com geleia para você vender no Natal, se você quiser. Se não, você pode fazer o ovo da Páscoa no pote. Para vender no Natal, não, para vender na Páscoa, desculpa. Se não, você pode fazer o ovo da Páscoa no pote. E você pode fazer as geleias com chocolate, que vende muito na Páscoa. Então, a gente tem 3 opções, 3 variedades para você poder oferecer para o seu cliente. Quais são as geleias que mais vende na Páscoa? Morango com chocolate, abacaxi com chocolate, laranja com chocolate. A gente tem a geleia de morango, chocolate e castanha. Vende demais também no Natal. Então, você vai pegar essas geleias com chocolate e na época da Páscoa, umas 2 semanas antes, você vai colocar no seu cardápio. Tem também banana e cacau, que é com chocolate. E aí você vai ter essa... E aí a gente coloca no cardápio como edição especial de Natal. E aí o rótulo também... Ai, de Páscoa, tô com Natal na minha cabeça. Edição especial de Páscoa. E aí, no rótulo, a gente coloca também edição especial de Páscoa. Por que edição especial? Eu acho que eu expliquei para vocês um pouquinho na outra aula. Quando a gente coloca no rótulo edição especial, quer dizer que esses sabores, eles são específicos para aquela época. E aí você vai cobrar um pouquinho mais, porque edição especial é um pouquinho mais, o valor é um pouquinho maior do que a geleia comum que você vende durante todo o ano. E os clientes pagam muito, eu faço todo ano várias edições especiais, vocês vão fazer agora também, você vai começar a fazer essas edições especiais e você vai perceber o quanto que dá diferença nas suas vendas. Depois, a gente, em maio de 2026, dia 10/5, a gente tem o Dia das Mães. O Dia das Mães, a gente também faz muitos kits. Kits que você vai poder fazer com geleia de 150 gramas, você vai fazer com geleia de 240 gramas, pode fazer com geleia de 40 gramas. A gente vai fazer vários kits. Em maio também, eu sempre faço uma aula antes, vocês podem ficar tranquila, porque umas 2 semanas antes da Páscoa e Dia das Mães, eu sempre trago novidades para vocês. A gente faz uma aula para a turma inteira, um aulão, falando de quais os kits vocês têm que fazer que vai mais vender. Eu vou mostrar embalagens temáticas sempre 2 semanas antes, porque daí tem muita novidade no mercado. Então, é bom a gente fazer sempre na época que tem aquela data sazonal, porque aí você fica atualizada do que está usando naquele momento. Em maio, no Dia das Mães, a gente, além dos kits, quais são os sabores que mais vende? Dia das Mães vende damasco com amêndoas, geleia de damasco caramelizado, figo, nozes e rum. Tem figo e nozes e figo, nozes e rum. Vende muito também na Páscoa. A gente tem também a geleia de frutas vermelhas, que no Dia das Mães vende bastante. Então esses sabores de geleia, que são geleias que nós falamos que elas são mais frutadas, elas são mais docinhas e ela agrada muito o paladar das mulheres. Então, esses sabores, eles vendem demais na Páscoa. Então, se você fizer o kit com damasco caramelizado, damasco com amêndoas, usar a geleia de frutas vermelhas, a geleia de figo e nozes, são alguns sabores que você coloca no kit e já vende. Porque é sabor diferente,
porque você não faz esses sabores o ano inteiro, você vai fazer somente na data especial de Natal, a não ser que você venda muito. Se você coloca esses sabores em datas sazonais e aí você vê que o cliente pediu muito para você daquele sabor, você viu que seus clientes gostaram muito, e aí você pode colocar esse sabor no seu cardápio, porque o cardápio é você que faz, você que define os sabores que você quer pôr. Mas esses que eu acabei de falar para você são sabores estratégicos que todo mundo que coloca vende. Então é bom a gente fazer o que a gente já sabe que vende. E depois a gente tem junho. Junho é dia dos namorados, dia 12/6. No dia dos namorados, nós fazemos kits. Só que aí nós usamos os kits nos rótulos, a gente coloca os corações. A gente faz todo um rótulo temático com o dia dos namorados. E no dia dos namorados, a gente faz cesta. É diferente, pode fazer kit, pode fazer kit. E você pode fazer uma mini cesta também de café da manhã. Quando a gente coloca os potinhos de geleia, coloca uma torrada, coloca um cartãozinho se a pessoa quiser escrever alguma coisa, pode colocar uma xícara, alguma coisa. E aí a gente tem aula também para ensinar você tudo isso que eu estou falando. Essa temática aí de Dia dos Namorados já tem lá no curso, na aula de embalagens. Lá já estou ensinando como que você monta esse kit. E esse kit a gente vende muito no Dia dos Namorados. Esse kit, na média, por volta, o custo dele, ele fica por volta de 14, 15 reais. E você vende esse kit por 115, de 90 a 115. Você tem muito lucro. Depois a gente tem no dia 31/8, que é o dia da nutricionista, que é em agosto de 2026. O dia da nutricionista é um dia excelente. Primeiro, para você prestigiar, porque ela é nossa parceira, as nutricionistas são nossos nutricionistas, homens e mulheres, são nossos parceiros. E nesse dia, você tem que aproveitar aquela pessoa lá da sua cidade, que às vezes você não mandou ainda uma amostrinha de geleia para ela conhecer o seu produto. No dia da nutricionista, você vai mandar. Você vai mandar essa amostrinha numa sacolinha, presenteando ela ou ele pelo dia. E assim que chega esse presente, eles vão lembrar de você, porque as pessoas têm consideração quando a gente lembra delas, principalmente na data de aniversário. E já vai ser um ponto de partida para você, para aquela nutricionista conhecer o seu produto e para você poder, e para depois ela comprar ou indicar com você. No dia do nutricionista, a gente faz uma campanha. Se você conhece alguém que seja nutricionista, a gente põe lá nos grupos do WhatsApp. Se você conhece alguém que seja nutricionista, homem, mulher, qualquer pessoa, se eles indicarem para vocês essa nutricionista, para vocês enviarem para ela a amostrinha de geleia, para essa pessoa que indicou para você, você vai dar R$ 5 de desconto na compra. A gente faz uma campanha de indicação de nutricionista no dia da nutricionista. Além do presente que você pode mandar para as que tem aí na tua cidade, a gente faz esse programa de indicação. Dá muito certo, as pessoas indicam muito, é muito bacana. E aí você acaba conhecendo pessoas que você não conhece. E porque às vezes você não sabe se a sua colega do lado, às vezes você não sabe se uma pessoa que está num grupo da igreja que você está, que está num grupo de família, conhece uma nutricionista. E nessa campanha eles indicam muito nutricionista, e aí você acaba conhecendo. Agora, a gente tem em setembro de 2026, no dia 1º/9, em setembro, é o dia do profissional de educação física. O que é o profissional de educação física? É o personal trainer, aquela pessoa que fica lá nas academias ajudando as pessoas a fazer exercício. E nesse dia também, você pode fazer uma degustação na academia. Nesse dia, geralmente, as academias, elas gostam muito de fazer degustação. Como para você que decidiu fazer algumas degustações, você já vai estar trabalhando durante o ano. Quando chegar no dia 1º/9, muitas academias vão te procurar para fazer degustação. Para você estar em 3 academias ao mesmo tempo, porque às vezes
Vão ser 3, 4 academias. Você não pode perder as oportunidades. O que você vai fazer? Tem uma ou outra academia que você vai fazer, que você pode conversar com as recepcionistas e você envia as geleias e deixa a amostra, o pessoal se serve e elas vendem. Elas vão vendendo lá, você deixa com ela o seu QR Code do seu Pix. Elas vão vendendo e as pessoas vão fazendo Pix para você. No final da degustação, você vê quanto aquela pessoa vendeu e você dá 10% de comissão para ela, porque ela trabalhou para você. E aí você consegue estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Isso funciona muito. Aliás, se um dia você precisar fazer degustação e você não puder ir, você não tiver tempo, porque você tem outro compromisso, você pode acertar dessa forma. Eu faço muito isso. Eu faço muita parceria, onde eu deixo as geleias e já deixo mais um tanto, a pessoa vai vendendo, a recepcionista de uma clínica de estética ou da academia, e depois no final eu vejo tudo que caiu na conta, somo 10%, eu faço Pix para ela, justo. Depois a gente tem setembro também, a gente tem no dia 22/9 o dia da banana. Isso aqui são dias extras. O dia da banana é um dia que a gente faz uma campanha onde a gente só faz um desconto em somente geleias de banana. A gente tem banana com cacau, a gente tem banana com canela e nozes, a gente tem uma outra geleia de banana, se eu não me engano, é banana, canela e nozes, banana com cacau e a gente tem banana com coco. A gente tem 3 sabores de banana e no dia da banana, o que você vai fazer? A gente faz kits só com sabor de banana. Tem uma cartinha que tem lá para você que é liberada lá na parte de identidade visual. Você vai mandar no WhatsApp. A gente sempre, quando a gente vai fazer uma campanha para esse dia, por exemplo, o dia da banana, o dia da nutricionista ou para Páscoa, a gente começa essa campanha 2 semanas antes, porque é o tempo que você tem para você ficar avisando as pessoas que você está fazendo a campanha, para chegar no dia todo mundo comprar com você. Ou antes as pessoas já começam a comprar. Isso aí grandes empresas fazem no marketing e a gente faz também, e dá muito certo. Então, 2 semanas antes, a gente vai fazer essa campanha do dia da banana. No dia que for, dia 22/9, nós vamos fazer kit com 2 ou 3 sabores de geleia. Só que como é o dia da banana, a gente vai dar um desconto adicional nesse kit, até porque as geleias de banana são as geleias mais baratas que tem. Porque banana ela tem o preço estável o ano inteiro e o custo de uma geleia de banana é muito baixo. E aí a gente vai fazer kits e a gente vai vender o kit com 2 geleias por R$ 59,90, o kit com 3 geleias por R$ 75,90 ou por R$ 85,90. E aí vai ter lá o preço, a gente vai fazer para vocês uma tabela de sugestão de preço de kit, com todas as medidas, do sugestão de valores que você vende, disso. Porque aqui a gente entrega tudo pronto. Uma tabela de preço sugerido para você vender no Brasil inteiro. Se você vender nesse preço sugerido da tabela que eu vou te entregar, você vai ter lucro de mais de 250%, ok? E aí você não fica perdido, que preço que eu cobro, como é que eu faço? Isso aí é uma coisa, às vezes, que a pessoa fica meio insegura, não saber o preço que cobra. Por isso que eu faço essa tabela, entrego prontinha para você. A gente faz a tabela quando você cobra o kit com geleia 240, 150, de 40, kit com 2, kit com 3 geleias, kit com 4 geleias pequenas, coloca a fotinho do lado e o preço na frente, para você entender quando você for fazer um kit daquele, qual que é o valor que você pode cobrar do seu cliente. E depois a gente tem no dia 15/9 o dia do cliente, que é um dia muito importante, que a gente faz também outra campanha. Essas datas sazonais são campanhas que você faz, e nessas campanhas, onde eu vou mostrar toda a estratégia para você seguir. Se você seguir certinho, no dia, você consegue faturar em um dia 3, 4, 5 mil. Se você seguir toda a metodologia que a gente ensina para você e a gente disponibiliza lá na plataforma, lá no curso, todo o material que você vai precisar para esse dia. Material temático. E em setembro, no dia 15/9, o dia do cliente, é exatamente no dia do cliente, a campanha que mais funciona
é compre 2 geleias e ganhe um pote de 150 gramas. Só que esse pote de 150 gramas que você vai dar para o seu cliente como brinde, ele não tem opção de escolha, porque a gente faz esse pote de 150 gramas que a gente dá de brinde com uma fruta bem mais barata. Por exemplo, você vai fazer 50 potes de 150 gramas da geleia de laranja, que é uma geleia que tem um custo muito baixo. E aí o cliente compra, você fala assim, ó, na compra de 2 geleias, você ganha uma geleia de laranja de 150 gramas. Você já define para o cliente que ele ganha qual sabor, ele não tem opção de escolha. Para você é ótimo, que fica com custo muito baixo, e para o cliente é excelente, porque quem não gosta de ganhar presente? E ele vai estar ganhando um presente, ele vai comprar 2 e vai ganhar um pote menor, ok? Essa campanha a gente faz, funciona muito, e a gente faz edição especial do dia do cliente. A gente faz uma campanha maravilhosa, porque a gente quer que o cliente, você vai deixar o seu cliente se sentir especial nesse dia, com essa campanha, dá muito certo. E você fideliza o seu cliente também fazendo isso. Depois ele é grato por tudo isso que você fez por ele. E agora eu quero mostrar para vocês essa mensagem, que eu vou mostrar para vocês agora, que são mensagens que você vai enviar para o seu cliente nessas datas, para você entender como que funciona essas campanhas. Essa mensagem, ela tem pronta para você lá no curso, na parte de identidade visual, ok? Se você não achar, tem todos os PDFs lá para você baixar com todas as mensagens. Agora eu vou ler uma para você entender. E tem que fazer desse jeitinho aqui. Você tem que fazer igualzinho, eu vou mostrar para você. Se você quiser fazer uma coisa inovadora, você pode fazer. Aqui, tudo que eu falo para você é seguindo o passo a passo do método. Coisas que a gente faz e dá muito certo. Agora, se por acaso você falar, eu quero mandar outra coisa, não tem problema. Aí você pode ficar à vontade de fazer o que você achar melhor. Mas a minha recomendação é que você siga o método. Porque nesse método eu posso garantir que você vai ter resultado. Se você fizer outra coisa, às vezes da sua cabeça, uma coisa que você acha, eu não posso garantir que você vai ter resultado, porque o que eu ensino para você é o que eu faço há 6 anos e tenho excelentes resultados. Vamos lá. O texto é assim, ó. Olá, por exemplo. Olá, aqui a gente coloca o nome do cliente. Olá, Maria, tudo bem? Vamos supor que a sua cliente se chame Maria. Vou começar de novo. Olá, Maria, tudo bem? Hoje estamos comemorando o Dia da Maçã. A gente tem o Dia da Maçã também. Eles vão colocar lá para vocês. Hoje estamos comemorando o Dia da Maçã, uma fruta cheia de benefícios para a sua saúde. E que eu também utilizo em algumas das minhas geleias zero açúcar, para deixar tudo ainda mais nutritivo e gostoso. E como não dá para deixar essa data passar, preparei um presente especial para você. Na compra de 2 potes de 240 gramas, você ganha um pote de 150 gramas. Aqui está 100, mas é 150 gramas. Só hoje por R$ 72,90. Aqui você já manda isso daqui para o seu cliente, já coloca nos grupos, do jeitinho que está escrito aqui. Daí depois, continuando a leitura. Eu tenho poucas unidades, então se quiser garantir, me responda rapidinho. Aí, aqui que está o pulo do gato, para você ganhar dinheiro nessas datas. Como a gente faz um preço um pouco melhor, porque a gente está fazendo uma campanha para aquela data, nós colocamos 3 sabores e desses 3 sabores, a gente coloca um sabor de uma fruta que tem um preço maior e coloca 2 sabores de uma fruta que tem um preço muito baixo, que o custo é muito pequeno. Por quê? O cliente, ele vai escolher 2 sabores. Então, obrigatoriamente, ele vai escolher um sabor que pode ser uma fruta mais cara e vai escolher um outro sabor que tem um custo menor. E o brinde que você vai dar também você já pré-determina o sabor. Aí o que acontece? Mesmo você dando esse brinde, mesmo você vendendo por esse preço, você mantém o seu lucro, porque você está usando essa estratégia. Ok? Escreve aí se vocês entenderam. E quais são os sabores? Aqui a gente coloca morango e limão, manga e maracujá, abacaxi com pimenta. Manga e maracujá e abacaxi com pimenta são sabores que têm um custo muito baixo também. E aí depois você finaliza isso aqui, escreve assim, ó.
É só escolher 2 sabores e me enviar aqui. Isso aqui você manda pelo WhatsApp. Isso aqui é uma venda pelo WhatsApp. É só escolher 2 sabores e você manda aqui. Um beijo, Cris. E aí, o que, que acontece nesse momento? Nesse momento, a pessoa percebe que você está dando desconto e que você está dando um brinde. Todo mundo quer. E aí, o que, que eles vão fazer? Eles vão escolher o sabor. Assim que eles escolherem o sabor, por exemplo, morango e abacaxi. Escolheu 2 sabores, você vai dar o terceiro, porque faz parte da sua campanha. Você já depois que o cliente escolheu o sabor, você manda o seu Pix. Ele já vai fazer o Pix para você. Assim que ele fez o Pix na tua conta, você fala assim, ó, você vai marcar uma data específica para entregar para todo mundo. A campanha é assim. Essa campanha é uma campanha organizada. A gente começa vendendo 2 semanas antes e a gente entrega tudo em um dia só. Por exemplo, o Dia das Mães o Dia das Mães é dia 20. A gente começa a campanha no dia 10 e quando for no dia 18, nós fazemos todas as entregas e você já avisa o cliente. Fala assim, olha, muito obrigado, vou avisar, e daí você já escreve para ele, ó, no dia 18 serão entregues todos os kits. Você quer que entregue na sua casa, você quer vir retirar aqui? Se for entrega, você cobra R$ 5 a mais do frete. Todo mundo sabe que tem o frete. Se você for contratar um Uber Flash para levar, se você for fazer, dependendo do tanto de entrega, compensa você combinar com o motoqueiro, com uma pessoa que faz entrega. Ele faz todas as entregas para você. Geralmente eles cobram R$ 5 por entrega. E você já passa todos os endereços, ele passa de manhã e pega tudo e entrega para todo mundo. E depois você entra em contato com o cliente, faz toda aquela campanha de pós-venda. Entra em contato, pergunta se ele recebeu direitinho a geleia, se ele, depois você entra em contato, pergunta se ele provou, se ele gostou, e ele vai mandando para você o retorno. Isso vai te dando mais segurança, e a cada campanha você vai aprendendo mais e mais, e aí chega um determinado momento que você já vai ficar craque em fazer essas campanhas. Mas eu acompanho vocês em tudo. A gente faz aulas antes, acompanha, tira dúvidas para você se sentir segura. Depois a gente tem aqui as orientações, como que você envia essa campanha nos grupos do WhatsApp. Você pode enviar nos grupos, você reescreve esse texto, coloca o nome do cliente, se você quiser mandar pessoal, se você quiser mandar para todo mundo, você não precisa pôr o nome do cliente, você copia e cola e manda para as pessoas. O ideal é você enviar um a um para o seu cliente, enviar para todos os clientes. E se você tiver muitos clientes, não precisa colocar o nome de cada um. Você só copia o texto e manda, porque funciona também. Eu já fiz das 2 formas. E agora eu vou dar umas dicas. Escreva aí se vocês estão gostando de saber disso. Isso é importantíssimo. Isso aqui é um dos pulos do gato. O pulo do gato aqui é que faz a diferença. Por isso que quando você vê as alunas falando, faturei 5 mil, faturei 6 mil, é porque elas aplicam isso. E essa estratégia, como eu falei para vocês, são estratégias valiosas. Que se você aprende a fazer isso, você vai vender muito, vai vender fácil, sem ter muito esforço. Aqui a gente tem as dicas das embalagens que vende. Geralmente a gente usa uma embalagem simples, numa sacolinha de papel craft, só com lacinho. A gente não coloca muita coisa. E eu sempre sou da seguinte: o menos é mais e o básico funciona. Não adianta você querer comprar sacola, pôr seu nome, comprar aquelas coisas caríssimas. Não é isso que vai fazer você vender o seu produto. O que faz você vender o seu produto, o que faz o cliente fazer a recompra com você, primeiro são as campanhas que você faz, segundo é o atendimento que você dá para o seu cliente, terceiro é a qualidade do produto que você entrega. Não adianta você ter uma sacola bonita, não adianta você ter tudo bonito e o cliente vai comer a sua geleia e não vai gostar. Você pode gastar com sacola, com isso, com aquilo. E ele não vai comprar de novo. Agora, você pode ter uma sacola simples, não precisa ser cara, porém, coloca um lacinho caprichosa, que quando ele abre o pote de geleia, ele se surpreende com o sabor. É isso que faz o cliente comprar com você de novo. E então tem que ser uma coisa simples, elegante, sempre com custo baixo,
a gente compra aquelas sacolinhas de papel craft, que elas são na média de R$ 1,50 por sacola. É um preço que cabe dentro, está dentro da precificação para você ter o seu lucro. Então, não precisa fazer grandes coisas. O máximo, se você quer fazer, você pode fazer um carimbo, para você carimbar na sua sacola, que o carimbo é para a vida inteira. E outra coisa que é importante, que faz com que o cliente ele sinta que seu produto é diferenciado, é você colocar mimos dentro da sacola. Quando você coloca geleia, você coloca um biscoitinho de arroz para ele, de repente você coloca um pacotinho de cappuccino, do cappuccino zero açúcar, porque daí ele vai comer a geleia, já faz o cappuccino. Isso sim faz o seu cliente fazer recompra. A gente não pode esquecer de mandar um mimo para o cliente. Isso cria uma proximidade com o seu cliente e ele sempre é grato, porque ele sabe que você sempre manda mais do que ele compra com você. E esse é um diferencial para o cliente. Agora, essas datas comemorativas, como eu falei para vocês, a gente sempre oferece algo a mais e você coloca um brinde. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas embalagens que nós temos aqui, que nós usamos em algumas datas comemorativas, para vocês terem uma noção. Só que a gente vai ter mais aulas de embalagem sempre. Eu falei para vocês umas 2 semanas antes, a gente tem uma aula específica de embalagem das datas sazonais. Agora eu vou colocar aqui para você as embalagens. Espera só um minutinho que o pessoal tá pondo aqui, que tem que trocar os arquivos aqui. A gente já põe. Peraí. Vamos lá. Colocou? Aqui, então, passa para lá. Aqui, então, a gente tem, ó, eu vou dar um zoom aqui para você ver bem a embalagem. Ó, essa embalagem aqui é uma embalagem que a gente usa para mandar de mimo para o cliente. O que é essa embalagem? Ela é um saquinho plástico pequeno. Você pode comprar um pacote com 1.000 saquinhos. Eu acho que o pacote com 1.000 desse saquinho custa R$ 4. É muito em conta. E aqui o que você faz? Esse aqui branquinho que você está vendo aqui, isso aqui é um descanso de xícara. Que depois tem o fornecedor que você compra, descanso de pires. E esse descanso de pires tem várias medidas. Inclusive, esse aqui você pode comprar ele maior e fazer a capinha da geleia. Eu uso também muito ele para fazer, colocar em cima da tampa da geleia. Ele já vem pronto e ele vem decorado. É bem bonito, prático. E esse mesmo material a gente usa para fazer embalagem. Aí você coloca ali o descanso de pires e depois você vai e coloca o lacinho. E a gente faz inclusive isso daqui tem aula lá ensinando como que você faz. Aqui a gente tem a outra, que são as capinhas de tecido. Por que vocês viram aquelas alunas lá fazendo as capinhas de tecido? Porque outras já fizeram. E como outras já fizeram e dá muito certo, a gente sempre compartilha. A gente sempre sabe o que está dando muito certo com alguma aluna específica, o que ela está fazendo que está dando muito certo. Eu pego tudo que está dando certo, eu faço isso de tempo em tempo e venho aqui e mostro para você. Ó, essa é a capinha de tecido, que você pode pôr a colherzinha do lado. Esse aqui, se você for fazer alguma lembrancinha. Essa aqui, se você for fazer uma lembrancinha para aniversário, para chá de cozinha, para chá de bebê, você pode usar nesse estilo que dá muito certo. Essa outra aqui é a capinha de tecido. Aqui a gente tem a capinha de tecido e aqui a gente tem... Essa é uma aluna nossa que mora em outro lugar, mora fora do Brasil. E aí ela fez a capinha de tecido com a cordinha de sisal. E isso daqui, com a capinha de tecido e a cordinha de sisal, o que acontece? Por isso que as alunas fizeram, dá muito certo. Não pode, porque depende do país, os potes são diferentes, tá?
Cada país tem uma pote diferente. Aqui a gente adapta o projeto para cada língua. Então, para vocês que são aqui do Brasil, são esses potes redondos. Para o pessoal que é de fora, são outros modelos de pote. Aqui, a gente tem aqui um doce de leite também, feito a capinha de tecido. Esse rótulo aqui você pode fazer. Esse rótulo, você imprime ele num papel craft adesivo, com o nome da pessoa, se a pessoa quiser. Isso aqui foi uma lembrança de casamento. Com amor, Marina e Thiago. E aqui, colocou a capinha de tecido, o fio de sisal e a colherzinha. Essa colherzinha aqui, ela é bem bacana, a gente tem um fornecedor, você pode comprar ela também no Mercado Livre, na Shopee, vende o pacote com 100, tem um preço ótimo, e é uma excelente lembrancinha que você pode fazer para casamento, para aniversários. Tá uma onda de gente encomendando, por isso que eu decidi mostrar bastante disso para vocês, porque a gente está passando por uma onda agora, tá uma febre de todo mundo pedir lembrancinha para aniversário, para casamento, para qualquer tipo de aniversário, criança, de adulto, aniversário de pessoa mais madura, todo mundo está pedindo lembrancinha. Aí vocês vão poder atender. Aqui é o que eu falei para vocês. A gente tem aqui o nosso ovo de Páscoa no pote. Aqui a gente vai fazer o nosso ovo de Páscoa no pote, montar ele, rechear ele com geleia. E aqui em cima a gente coloca uma capa de tecido e depois coloca a fitinha. Na Páscoa a gente vende isso para o cliente. Além do ovo de Páscoa, se você quiser fazer normal, mas esse daqui vende muito, porque ele é diferente, todo mundo gosta. Se você for fazer alguma feira, for participar de alguma degustação em academia, nessa época da Páscoa, 2 semanas antes, você pode já fazer o ovo de Páscoa no pote, que vende bastante. Depois a gente tem essa outra ideia de lembrancinha. Essa ideia de lembrancinha, a gente faz um conezinho de papel, que é bem simples. E aqui dentro desse cone, a gente faz os... Lá no curso também, vocês têm a receita dos sequilhos. O sequilho zero açúcar, sem corante, sem conservante, zero lactose. Você pode fazer os sequilhos, rechear ele com geleia, e depois você coloca nos saquinhos, pode colocar uma florzinha. Aí você vê o que você acha... Se você tem alguma experiência com artesanato, você pode fazer alguma outra coisa. Isso aqui eu estou dando ideias, várias ideias para você. Aí você vai definir o que você quer. Achei aquele lá melhor, achei o outro melhor. Aí você vê o que é melhor. Tudo a gente não consegue fazer, mas o importante é a gente saber como ter algumas ideias para você não ficar, eu nunca vi, nunca sei como é que faz. Não. Aqui a gente mostra bastante. Aqui a gente tem a sacola. Essa sacola é bem legal, deixa eu aproximar ela para vocês. Essa sacola a gente faz um cortinho nela, com estilete, coloca um raminho de... Você pode fazer um cortinho, tem que fazer um cortinho nela pequeno, tá? Bem aqui o corte. A gente encaixa esse raminho de flor no corte e depois a gente faz um adesivo e cola por cima. E fica essa sacola linda, simples. Você pode fazer ela no papel craft. Eu uso muito esse modelo com a florzinha na frente. E aí a gente põe um adesivo em cima e envia para o cliente. Não é um charme? Fica bonito, chique e é fácil de fazer. Aqui a gente tem um saquinho. Aqui são algumas ideias para vocês. Saquinho de tecido que você pode fazer. A gente tem... Inclusive eu tenho uns saquinhos, depois eu vou mostrar para vocês, que a gente vai usar muito. Que eu estou fazendo um acordo com o fornecedor e eu vou passar para vocês. Deixa eu até pegar ele aqui. Ah, não tá aqui. Depois eu vou colocar, vou tirar a foto, vou colocar lá no grupo para vocês. É que tá lá na outra mesa que eu tava falando com o fornecedor das medidas. Eu esqueci ele lá na mesa de cima. Mas depois eu vou mostrar, eu tiro a foto e ponho lá para vocês verem o saquinho. Aqui a gente tem sacolas, ó, super simples. Uma sacola de papel craft, te aproximar para você ver, com lacinho e uma florzinha, se você quiser colocar essa florzinha. Se você achar que é muito difícil para você pôr isso, você põe só o lacinho. Esse papelzinho não precisa pôr, isso aqui é opcional. Esse aqui é porque geralmente a gente faz para eventos. E geralmente você vende muito para a parte de comercial. Geralmente tem evento de mulheres, tem evento de empresas. Aí eles compram com você os kits para presentear
E aí, geralmente, eles colocam alguma coisa assim, se a pessoa quiser fazer uma anotação, alguma coisa, ou coloca algum card da empresa, eles mandam, você coloca, pode colocar com um pregadorzinho. Como que você põe, Cris? Que eu ponho com um pregadorzinho no meio da sacola. A gente faz sempre, pega o estilete e a gente faz com o estilete um furinho para poder fazer assim com o pregador. Por isso que ele fica desse jeito na sacola. Mas tem aula ensinando. Esse aqui é de aluna, alunas que fizeram essas sacolas para você ver super simples. Essa aluna, por exemplo, ela fatura 15 mil reais por mês e a sacola dela é isso. É isso que ela entrega para o cliente dela. Ela entrega uma sacola, em algumas épocas comemorativas ela compra num tom de verde, outras ela, na maioria das vezes, ela usa só essa de papel craft, com esse lacinho aqui de sisal, e o pote de geleia, ela tem o rótulo profissional feito pela nossa oficina, a colherzinha, que eu já mostrei para vocês, e ela coloca a fitinha de sisal do lado, ela não põe capinha, não põe nada. Esse aqui é o pote dela, e com isso aqui ela vende muito. Essa aqui é uma ideia para mostrar para você, que o simples funciona. Essa outra aqui, de uma outra aluna, o que, que ela fez? Ela colocou uma geleia dentro de um saquinho, daquele saquinho plástico, super simples, e colocou um lacinho. Bem simples. Não tem muita coisa que inventar. Esse é um outro kit daquele que eu estava mostrando para vocês, de uma outra aluna. Ó, ela colocou 2 geleias. Aqui dentro ela colocou uma florzinha. Isso aqui tem... Esse kit aqui, eu ensino você a montar ele na aula de embalagem. Ela fez igualzinho, eu ensinei ela. Colocou 2 geleias de 240 gramas, aqui ela colocou um pacotinho de biscoito, uma xícara, e aqui ela colocou umas torradinhas. Esse kit aqui ela vende por R$ 85,90. E essa aluna aqui, desse kit aqui, que ela fez, esse kit foi que ela fez para o Dia dos Pais, porque tá com a caneca azul, e ela vendeu tanto, e no Dia das Mães ela fez com a caneca vermelha. Ela vendeu mais de 100 kits, desse jeitinho aqui que eu tô mostrando para você, simples assim. Aqui a gente tem a cesta que uma outra aluna fez, vou aproximar para você ver. Olha a capinha que eu falei para você. Ela compra aquela capinha que é o Descanso de Pires maior, que ela dá exatamente para você colocar, se você quiser colocar em cima da tampa. Aí ela usou essa capinha e aí ela colocou aqui um fio de sisal com o rótulo feito pela nossa oficina, o rótulo dela. E em cima ela colocou um carimbo. Se você quiser, você pode fazer um carimbo, carimbar em cima com o seu nome. E essa cesta, ó, aqui ela colocou 2 geleias, aqui ela colocou um doce de leite, aqui ela já está usando um doce de leite 0 açúcar. Aqui ela colocou uma geleia, e aí ela colocou 3 geleias. Aqui ela colocou 2 pacotes de biscoito sem glúten. Aqui ela colocou mais um pacote de biscoito integral, que isso aqui ela comprou no mercado. E aqui ela colocou uma caixa de chá. Essa cesta aqui, desse jeito aqui, ela vendeu por R$ 145. De 145 a 185. E ela vendeu bastante, muito também. Essa cesta ela fez para o Dia das Mães e ela sempre faz também essa cesta para o Natal. A gente tem uma outra ideia de uma outra aluna, de uma sacola super simples, que aqui ela fez só um carimbo. Aí ela colocou o carimbo dela, Sabor e Saúde. Aqui embaixo ela colocou o carimbo também, com o número do WhatsApp dela, para a pessoa fazer o pedido. E aqui ela fez uma tag. Essa tag a gente tem lá disponibilizada para vocês, essa arte, lá na parte de identidade visual. Ela só pegou e imprimiu. Imprimiu essa tag e colocou a tag aqui. Super simples. Vocês estão vendo como é simples? Por isso que eu estou mostrando. Não tem segredo. O simples funciona. Essa outra aluna aqui, ela fez também aquela mesma ideia. Isso aqui é de uma aula de embalagens que tem lá no curso, que elas assistem e depois elas pegam e vão fazer para entregar para o cliente. Aqui ela colocou um saquinho. Embaixo ela colocou um pouquinho de palha para dar aquele efeito de produto natural. E aí ela fechou com uma colherzinha. E aqui ela fez um carimbo feito com amor. Mas aqui, nesse cabo, o bom mesmo é você mandar fazer um carimbo para você colocar com o seu nome. Mas ficou super elegante. Ela vende muito desse kit nas feiras.
A gente tem uma outra aluna que foi na caixinha. A gente tem um fornecedor lá das caixinhas de geleia. Se você quiser também colocar nas caixinhas. Só que a caixinha, você cobra do cliente a embalagem. A média do preço da caixinha é entre R$3,50 a R$4. Tem caixinha para 2 geleias, para 3 geleias. E aí, se o cliente quiser a geleia na caixinha, você cobra dele a embalagem. Eles pagam tranquilamente. Aí, se você adiciona a caixinha, somente que você adiciona e fala para o cliente: se eu tenho essa embalagem normal que eu entrego no saquinho e tenho a caixinha. Se você quiser a caixinha, eu mando. Só que ela tem o valor de R$3,50 a mais. Não tem problema, ele paga. E aqui a gente tem a ideia da colherzinha. Aqui ela fez a colherzinha também, todo mundo usa. Aqui é aquela capinha de juta, que eu acho que eu já mostrei para vocês, que eu expliquei na outra aula, que é juta. Que você pode comprar, cortar e também fazer a capinha, que fica bem interessante. E aqui ela colocou a colherzinha com carimbo do nome da produção dela. Isso aqui ela fez na Páscoa. Aí ela comprou os negócios de coelhinho, porque ela participou de uma feira. E foi isso que foi a degustação dela e a mesa dela na Páscoa. Aqui a gente tem uma outra embalagem do Natal. Aqui ela mesma fez, ela pegou alguns guardanapo desse normal, que a gente usa de papel, e ela comprou já o guardanapo nessa cor, e aí ela dobrou os guardanapos e colocou. Isso aqui é quando a pessoa às vezes tem alguma habilidade, ela no caso tem alguma habilidade artesanal, ela fez, mas não tem necessidade de fazer isso, só se você realmente quiser fazer. Aqui é a caixinha natalina, também de Natal. A gente tem os fornecedores das caixas natalinas. Na época de Natal, você vai poder fazer os kits nas caixinhas temáticas. Aqui a gente tem um rótulo, mas na verdade isso aqui eu estou mostrando para você, que aqui ela não coloca capinha. Aqui ela só coloca um fiozinho de sisal com uma tag do lado com o nome dela. E o rótulo. Só isso ela não põe mais nada. Por isso que E aqui, por isso que eu digo para você, tem todo o caso. Tem gente que gosta de colocar capinha, tem gente que não gosta, tem gente que só quer pôr uma fitinha e tá tudo certo, tudo vende. Aí você tem que ver o que identifica melhor. E essa aqui é uma ideia, eu vou aproximar para você ver, de um cartão. A gente não usa cartão de visita mais, não se usa mais isso. Mas, se tiver algum evento que você queira deixar uns cartões, você pode fazer um cartão. Você coloca uns potinhos de geleia, que ela colocou os potinhos de geleia dela, colocou o telefone dela embaixo, o nome da produção dela e colocou os benefícios da geleia aqui em cima. E aí, esse cartão, quando ela vai fazer degustação, ela leva. Essa aqui é uma outra ideia de sacola super simples, ó, só o papel craft. Aqui ela pegou um raminho de trigo, colocou aqui, comprou o pacote de ramo de trigo, que é barato, aí você vai tirando um por um. Aí ela coloca aqui com a fitinha. Essa é uma outra ideia de kit, que aqui embaixo você tem a palha e ela colocou 2 geleias com a capinha de sisal. Esse é um kit que ela fez com 2 geleias, só isso. Aqui ela fez com 3 geleias, a mesma. Isso aqui é o rótulo dela, também feito pela nossa oficina. Aqui é aquela ideia que eu falei para vocês. Uma vez eu fiz essa campanha, que aí a gente coloca papel de seda. Você compra papel de seda colorido. Por exemplo, a geleia de morango, a gente coloca a capinha de papel de seda vermelha. A geleia de abacaxi, coloca o papel de seda laranja. Outra geleia, você coloca o papel de seda verde. A gente usa as cores das frutas em cima da capinha. E aí a gente compra o papel de seda numa folha maior. E aí você corta essa folha no tamanho da capinha. Tem lá no curso também todos os tamanhos para você. Esse é um pote de 240 gramas. E também é uma ideia. Se você for participar de alguma feira, alguma coisa, você já sabe, dá para fazer isso. É muito em conta, muito barato e fica bonito, fica bem criativo. Aqui a gente tem uma outra aluna que fez uma cesta, e aí ela colocou potes de geleia na cesta, e aqui ela quis colocar um cestinho de palha, e aí ela colocou uma fitinha. Essa cesta também tem aula lá que eu ensino você a montar. Aqui essa outra aluna, que ela fez também, aqui ela colocou uma geleia,
E essa cliente específica, por isso que tem umas coisas que você está vendo com açúcar aqui, porque essa cliente específica queria que ela colocasse essas coisas aqui dentro, porque você foi um kit de um dia dos namorados. E queria que enviasse isso aqui para a namorada, e aí ela montou o kit de acordo com as coisas que o cliente pediu. Só que a gente trabalha com produtos naturais zero açúcar. Então não é interessante você colocar nada de açúcar no kit. Tudo que você for colocar, você tem que colocar sem glúten, sem lactose. Não precisa ser sem glúten, mas tem que ser uma bolachinha integral, tem que ser um biscoitinho. Se você for colocar, você vai fazer lá das receitas sem glúten. Um chocolate, se o cliente quiser, você coloca um sem açúcar. Então a gente tem que seguir a linha do que a gente defende, que são produtos naturais zero açúcar. A não ser que é o caso dela, que o cliente peça para você fazer isso e ele pagou a mais por isso, aí ela fez. Aqui a gente tem uma outra aluna numa feira com as geleias dela, também um rótulo feito pela nossa oficina. E aqui é uma ideia para você, ela colocou uns cestinhos, a geleia dentro, e ela mandou fazer um negócio de madeira aqui com o nome dela, que é Sonho Geleia, é o nome da produção de geleia dela. A gente tem outra cesta aqui, que é parecida com aquela, que ela tem 3 geleias. Ela colocou 3 geleias, aqui ela colocou um pacote de biscoito integral, mais uns biscoitinhos lá atrás. Geralmente a gente usa biscoito integral, usa caixa de chá, usa geleia, que ela colocou um bichinho aqui de dentro, um negocinho do boneco de neve, porque essa foi uma cesta que ela vendeu no Natal. E ela fez a fita dupla aqui. E a gente vende muito no Natal, cestas. Então, é uma coisa que a gente faz muito. Escreva aí no chat se vocês estão